quanto mais nós nos aproximamos da mãe de Jesus, mais o nosso coração fica amoroso, mais o nosso coração fica cheio de ternura. Parece que a dureza do nosso coração, a incredulidade, tudo aquilo que nos amarra, nos afasta de Deus, é excluído, é exorcizado de nós. Maria Santíssima não é sacerdote, mas é terra sacerdotal. Podemos dizer que é uma grande exorcista. O demônio corre às léguas com medo dela. E o nosso coração fica mais puro, mais cheio de amor, mais aberto à mensagem do Evangelho, à mensagem de Jesus. Maria Santíssima, em Fátima, ela não veio revelar nada de extraordinário. Se ela tivesse revelado algo extraordinário, nós poderíamos ter a certeza, se ela tivesse dito algo diferente do Evangelho, nós poderíamos ter a certeza de que a aparição de Fátima foi uma grande mentira. Mas não. Ela veio apenas e somente, e tão somente, nos recordar aquilo que já tem no Evangelho. Por isso essa mensagem de Fátima é autêntica. Por isso a mensagem que foi dita aos 3 pastorinhos ainda ecoa, não somente lá na cova da Iria, mas no mundo todo. O mundo todo recorre, escuta, procura viver, procura meditar, procura refletir a mensagem de Fátima. E se a gente for procurar, o que foi a mensagem de Fátima? O terceiro segredo? Não. Que nós devemos rezar e fazer penitência. O Evangelho já diz que nós devemos rezar. O Evangelho já diz que nós devemos renunciar a uma vida de pecado. Isso é a penitência, para que nós sejamos salvos, para que a guerra não destrua o mundo, para que o mundo tenha paz. Essa é a mensagem de Fátima. E o terceiro segredo, padre, as pessoas têm aquela curiosidade apocalíptica do terceiro segredo. O terceiro segredo é o que nós estamos vivendo: a grande perseguição à Igreja de Jesus Cristo, ao Papa. Esse é o terceiro segredo, que inclusive já foi revelado pelo Beato, aliás, por São João Paulo II, no ano 2000. Há uma semana eu estou lendo O Segredo da Irmã Lúcia, um livro que fala de todo o sofrimento que ela passou desde o dia 13 de maio de 1917. E algumas coisas também do relato, da descrição do que aconteceu no dia 13 de maio. E uma das coisas que mais me chamou a atenção daquilo que a irmã Lúcia disse nesses últimos dias, lendo lá a descrição dela, em primeiro lugar, ela nunca quis escrever nada. A irmã Lúcia escreveu por pura obediência ao bispo de Leiria. O bispo ordenou que ela escrevesse tudo aquilo que ela vivenciou naqueles dias. Então ela conta que já tinha 10 anos de idade, os pais estavam passando por uma dificuldade financeira, porque o pai estava vivendo umas paixões desordenadas, e então estava perdendo os bens da família. E então, por ela ser moça, a mãe, necessitada, juntamente com as outras irmãs e um irmão somente, mandou que ela fosse pastorear as ovelhas na cova da Iria. Ela foi então pastorear as ovelhas. Elas tinham o costume de pastorear em determinados locais. Jacinta e Francisco eram mais novos, primos dela. E então Jacinta e Francisco eram novinhos e os pais não queriam de forma alguma deixar que eles fossem pastorear as ovelhas. Mas depois de muita insistência, de muitos dias de insistência, os pais permitiram que eles fossem pastorear as ovelhas juntamente com Lúcia. A mãe dela, a mãe de Lúcia, era uma mãe muito disciplinadora e ensinava os filhos a rezarem. Então a Lúcia tinha o costume de todo dia fazer o lanche, a merenda dela, e depois rezar o terço. Mas só que era muito demorado, dizia ela, e eles tinham preguiça de rezar, uma espécie de preguiça. Então o que é que eles faziam? Porque tinham vontade de brincar. Eles pegavam o terço
e diziam o Pai Nosso, nas contas grandes, e diziam Ave Maria nas contas pequenas. Pai Nosso, na hora do Pai Nosso, Ave Maria, 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 até terminar o texto, para poderem irem brincar logo. Coisa de menino. E ficavam brincando, até que eles subiram numa determinada pedra alta e viram um relâmpago, uma coisa estranha. Aí vai chover, vamos para casa, vamos guardar o rebanho, vai chover. Desceram um pouquinho para o lugar chamado Cova da Iria, e novamente o relâmpago apareceu. Deixa eu ler para vocês então. Uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal, cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Seu semblante era de uma inenarrável beleza, nem triste nem alegre, mas sério, talvez com uma suave expressão de ligeira censura. Como descrever em pormenor os seus traços? De cor eram os olhos e os cabelos dessa figura celestial. Lúcia nunca o soube dizer ao certo, nem a cor, nem os olhos do cabelo dela, porque era uma luz, um brilho tão intenso que ela nunca soube descrever. O vestido mais alvo que a própria neve parecia tecido de luz. Tinha as mangas relativamente estreitas e era fechado no pescoço, descendo até aos pés, os quais, envolvidos por uma tênue nuvem, mal se viam roçar na copa da azinheira. O manto cobria-lhe a cabeça, também branco, orlado de ouro, do mesmo comprimento que o vestido, envolvendo-lhe quase todo o corpo. As mãos traziam juntas em oração, apoiadas no peito, e na direita pendia um lindo rosário de contas brilhantes, como pérolas, terminado por uma cruzinha de vivíssima luz prateada. O único adereço que ela tinha era um fino colar de ouro-luz pendendo sobre o peito, rematado quase à cintura por uma pequena esfera do mesmo metal. Estávamos tão perto que ficávamos dentro da luz que a cercava ou que espargia dela, talvez a 1,5 metro de distância, mais ou menos. Então Nossa Senhora disse-nos: não tenhais medo, eu não vos faço mal. A Lúcia então disse: de onde é vossa missê? Perguntei-lhe. Ela disse: sou do céu. E o que é que vossa missê me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. E a Lúcia perguntou: e eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também. Mas terá que rezar muitos terços. A Lúcia diz: lembrei-me então de perguntar por uma moça que tinha morrido há pouco. Eram minhas amigas e frequentavam a minha casa para aprender a tecer com minha irmã mais velha. Então ela perguntou: a Maria das Neves já está no céu? Sim, Nossa Senhora disse: está. E a Amélia? Está no purgatório até o fim do mundo. Nossa Senhora então fez uma pergunta aos 3 pastorinhos que custou muito a eles. Inclusive a mãe de Lúcia batia muito nela para que ela dissesse que essas aparições fossem mentira. A Lúcia apanhava cabos de vassoura na cabeça: diz que é mentira, diz para o padre, diz para o delegado que é mentira, e pena Lúcia. Então Nossa Senhora fez uma pergunta para elas, para os 3: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele vos quiser enviar em atos de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos.
e depois ter que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi ao pronunciar estas últimas palavras, a graça de Deus, que ela abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa como que um reflexo que delas expedia, que nos penetrava no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz mais claramente do que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo, também comunicado, caímos de joelhos e repetíamos intimamente: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Aqui não tem nada de idolatria. Por isso que eu disse no começo da homilia que quanto mais nós nos aproximamos dela, mais ela nos ensina a amar a Deus, a oração deles. Vou repetir novamente: ó Santíssima Trindade. Eles não disseram ó Maria Santíssima, eles disseram ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou. Olhem o que Nossa Senhora disse para eles, o centro da mensagem, para nós e para eles: rezem o texto todos os dias, para que alcancem a paz para o mundo e o fim da guerra. Se não me engano, estava na Primeira Guerra Mundial. Em seguida começou a elevar-se serenamente, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da distância. A luz que a circundava ia como que abrindo o caminho através dos astros, movido pela qual alguma vez dissemos que vimos abrir-se o céu. Depois que a aparição se eclipsou no infinito do firmamento, os 3 pastorinhos permaneceram em silêncio e pensativos, contemplando longamente o céu. Aos poucos, despertaram daquele estado de êxtase que os havia colhido. Ao redor, a natureza voltava a ser o que era antes. O sol continuava a dardejar seus raios sobre a terra, e o rebanho espalhado deitara-se à sombra das azinheiras. Tudo era quietude na serra deserta, uma paz, uma tranquilidade no ar, nas plantas, na natureza e no coração dos 3 pastorinhos. A celeste mensageira deixara nas crianças uma deliciosa impressão de paz e alegria radiante, leveza e liberdade. Vejam as pessoas que têm Deus, o sentimento que invade o coração das pessoas que têm Deus: a alegria radiante, leveza e liberdade. Quando a pessoa está num estado de pecado, é revolta, é peso, é tudo aquilo de ruim que você possa imaginar. Alegria radiante, leveza e liberdade. Parecia-lhes que poderiam voar como os pássaros. De tempos em tempos, o silêncio em que tinham caído era cortado por esta jubilosa exclamação de Jacinta. Olha o que a Jacinta dizia, de vez em quando. Jacinta cortava o silêncio e dizia: ai, que senhora tão bonita, que senhora tão bonita. Nesta, como nas outras aparições, a Virgem Santíssima falou apenas com Lúcia. Jacinta só ouvia o que ela dizia. Francisco, porém, não a ouvia, concentrando toda a sua atenção somente em vê-la. Quando as 2 meninas lhe relataram o diálogo acima transcrito e a parte que ele a tocou, encheu-se de grande alegria, cruzou as mãos acima da cabeça e exclamou em alta voz: ó minha Nossa Senhora, terços, digos, quanto vós quiserdes. Porque Nossa Senhora diz que ele só poderia ouvi-la depois que rezasse muitos textos. Então Francisco diz: ó minha Senhora, terços, digos, quanto vós quiserdes. Os pastorinhos sentiam-se outros, suas almas estavam leves e alegres. Já o lusco-fusco do entardecer os envolvia, a luz, a claridade. Quando na serra ecoou o toque do Ângelus ou Ave Maria. Tangendo as ovelhas, as 3 crianças abandonaram então aquele sítio abençoado.
No silêncio do anoitecer, que ia cobrindo os montes, ouviu-se o som do soar do sino. Os pássaros miúdos do rebanho entrando fora. Era como uma chuvinha de verão em folhas secas. A Lúcia então disse: Jacinta, Francisco, vocês não digam nada a ninguém, tá bom? Tudo bem, vamos guardar isso aqui para nós, porque muita gente não vai acreditar. Eles disseram: tudo bem. Foi a primeira coisa que a Jacinta disse quando chegou em casa. Mamãe, nós vimos uma senhora lá em cima da azinheira. Ela era toda de branco e ela disse que eu vou morrer e vou logo para o céu. A mãe da Jacinta entrou logo em desespero. A Jacinta tinha apenas 7 anos, era muito inocente. Quando ele disse que ela ia para o céu, a Jacinta ficou toda feliz, toda alegre, porque ia para o céu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a mensagem de Fátima desperte em nós, hoje, um amor muito grande por Jesus no Santíssimo Sacramento e a alegria de pertencer, de ser de Deus.